para saber jogar em várias posições. E jogar em várias posições não é tu não ter identidade. Tu vai ter sempre a tua identidade, independentemente do que tu estiver fazendo. Mas tu tem que saber, né, jogar em vários tipos de comunicação. Se o momento de falar sério, porque o Vini que fala, de repente, na Atlântida não é o mesmo Vini que fala numa jornada gaúcha. Então, eu me lembro muito da Copa de 82, da camisa rasgada do Falcão Colorado, fazendo gol contra Itália, etc. E desde ali o futebol, é o Inter com meu pai, etc. A relação de pai e filho. Eu senti uma áurea de Beira-Rio antigo naquele Gigantinho. Mudou, né? Mudou. Bom, eu sou suspeito para falar do Gigantinho porque eu toquei com Red Hot Chili Peppers. Só? Não, beleza, isso é pouco, então, isso é pequeno, cara. Então ganhou um lugar. Né, porque não tinha nada de futebol na 92. E, cara, 92 é uma rádio popular. Hans é um querido, né? Pô. Só tem um defeito. Tem um defeito, cara. O Hans é praticamente perfeito. E aí, tipo, o Hans gremista, eu colorado, Rádio 92, uma rádio popular. Futebol é o quê? Futebol é popular, velho. É isso aí depois do Ramírez veio o Medina, que destruiu o Inter tecnicamente. Né? O Medina conseguiu perder pro pior Grêmio da história. Também não chega na final do Gauchão. E daí eu nem vou citar aqui os vários vexames do Inter, por exemplo, em Copa do Brasil, né? Vitória, Melgar, enfim. E então a gestão tem muita culpa. Né? Tyson, e o saudoso Vianney fez aquela coluna, Tyson ou Messi, só o tempo dirá. Por mais que isso seja muito engraçado, na época o Tyson empolgava nesse nível. Ele era um jogador incrível. Muita velocidade, né? Muita velocidade, fazia gol, né? Então ele impressionava. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, salve, galera! Mais um Presença Colorada. Muito boa noite, grande presença. Né? Esse programa que a gente faz com muito carinho para relembrar e resgatar memórias, boas histórias do esporte clube internacional, que é a paixão de muita gente. Então, quero agradecer o carinho. Então, não esquece de compartilhar, de curtir, de semear essa ideia aí para a gente resgatar a memória do esporte clube internacional. E é fácil, né? Então, além do YouTube, do nosso canal aqui, então, nos segue lá, tanto no TikTok como no Instagram, no @presença colorada, e no Facebook e no Twitter, @prescolorada. Fechou? Nos ajuda aí a multiplicar, porque vai estar sendo uma grande presença, tá bom? E falando em grande presença, faltava ele ainda de uma turma aí que eu admiro, de uma nova geração aí. Então com muito prazer que hoje a gente vai ter uma grande presença, carreira solo aqui, então tu vê que tipo assim, já veio o Malenotti e o Yarley aqui, já veio o Potter e o Choco. Mas agora é o seguinte, agora é outro nível. Então, com vocês, Vini Moura, seja bem-vindo. Que isso, de forma solo, para ter bastante tempo para falar só comigo, né? Eu já falo bastante, eu sei que tu fala também. Latinha, sou viciado, né? A comunicação, ela passa justamente por tu ter tranquilidade, né? Total. E eu acho que assim, a Atlântida, principalmente, permite esse perfil de comunicador, de ser mais descontraído, de se divertir, de brincar com o próprio erro, assim. Claro. Tu assimilou muito bem isso, né? Porque tu teve uma trajetória mais formal. Mas isso. Tu pode ser o Vini Moura, né? E não só o jornalista. Isso não é engraçado porque eu começo no jornalismo fazendo news ali, falando de política, polícia e essa coisa mais descontraída. E eu até digo, fui forjado como comunicador dentro da Atlântida, né? Porque eu entro ali como estagiário e começo a conviver com aqueles malucos tudo e né, vivenciando o dia a dia. Primeiro programa que eu comecei a vivenciar o dia a dia, o Bola nas Costas ali, então tu começa a ter uma aula diária, né? Na época ainda era aquela formação, o Lelê, o Potter, o Adams, o Duda, né? E, são caras muito cancheiros, né, no que fazem. E tu começa a ter ali naquele dia a dia aquela experiência, eles começam a te puxar pro ar. Então eu sempre digo, claro que o Vini jornalista, ele começa antes, né? Ali nas outras emissoras, mas o comunicador que faz entretenimento e é mais ele, né, no microfone, é a partir da Atlântida, a partir daquele dia a dia. Também, né? O Potter começou como estagiário da Gaúcha. Da Gaúcha. Quantos comunicadores começaram como estagiário na própria Atlântida?
a gente sabe que a Grenal é uma baita escola também para formar esse comunicador esportivo no Rio Grande do Sul, porque a gente está falando de 24 horas por dia. Chegou a passar pela Grenal, né? Eu fazia uns bicos, né, na Grenal, porque eu era da Rádio Pampa mas sempre gostei muito de futebol. Vini Moura da Rádio Pampa. Gravata, não, mas camisa social. Eu dividi microfone na Rádio Pampa com Marne Barcelos, grande presença, né? Que Deus o tenha. E também Arlindo Sassi, Love Sons. O grave da voz. Então é uma outra escola de rádio, né? Mas também dividi microfone com esses caras, fazia bicos na Grenal, mas sempre muito voltado pro news, assim. Meu objetivo de carreira, tanto que quando eu vou pra RBS fazer os processos seletivos lá, com 1.000 pessoas, a vaga que eu me inscrevi era para a Rádio Gaúcha de produção de jornalismo, né? E quis o destino que acabasse indo para a Atlântida ali para o entretenimento, mas até então o meu objetivo era trabalhar com hard news, né? Queria muito trabalhar com política e polícia. Eu gosto muito do assunto, mas vi outras possibilidades, entendeu? Tá, mas aí dá para unir o útil ao agradável, né? Porque o teu jeito descontraído, mais essa tua formação mais formal de Rádio Pampa, de Band News, ele te faz com que tu possa transitar com muita naturalidade, tanto na Atlântida, que é uma rádio formato mais jovem, como na Gaúcha, que é uma coisa mais séria, mais de credibilidade. Mano, sabe que eu acho que antigamente a gente tinha muito isso de separar, sabe? Isso aí. O cara é do news, vai falar de notícia, tu é do esporte, tu é do entretenimento. Hoje eu acho que quem se interessa em fazer comunicação tem que estar meio preparado para se adaptar a vários tipos de cenário, né? Então, claro que eu não sou nenhum um cara muito experiente da comunicação, mas se alguém que está fazendo jornalismo, fazendo comunicação, me pergunta, eu falo, cara, tu tem que estar preparado para saber jogar em várias posições. E jogar em várias posições não é tu não ter identidade. Tu vai ter sempre a tua identidade, independentemente do que tu estiver fazendo. Mas tu tem que saber, né, jogar em vários tipos de comunicação. Se o momento de falar sério, porque o Vini que fala, de repente, na Atlântida não é o mesmo Vini que fala numa jornada gaúcha. Eu tenho que saber com quem eu estou conversando, mas eu tenho uma identidade. Tem uma essência que ela sempre vai ser a minha. Eu sou suspeito para falar disso, porque, já fui político, tenho uma banda de rock extremamente polêmica, falo de futebol, se precisar falar de economia, se precisar de falar o que quiser, é porque tem essa coisa da natureza da comunicação. É isso. Ser um cara que pensa ao mesmo tempo. E qual a coincidência disso tudo que tu falou? A comunicação. É isso aí. Não, e eu era aquele cara no colégio que, se eu tinha uma dúvida, eu sempre fui muito bom em desempenho e mal em comportamento. Mas eu era aquele cara que, quando estava aprendendo, se eu tivesse uma dúvida e eu não perguntasse para o professor, levantasse o dedo, aquilo ficava martelando no meu cérebro e eu parava o meu aprendizado. Então eu era obrigado a ser o cara aquele, professor, o que é isso aqui? Claro. Eu acho que isso faz parte da tua natureza. Claro. Então a comunicação ela tem a ver com tu ter anseios e colocar isso para fora sem ter medo da repercussão que isso vai ter. Isso é muito importante. Tem que falar, claro que, muita responsabilidade, né? Porque no momento que tu te comunica e tu pode estar impactando 20 pessoas, impactando 100.000 pessoas. Tu tem que ter responsabilidade do que tu tá falando, mas tendo muita coragem, porque pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar. Mas comunicar isso, cara, é tu tentar, né, expressar da melhor maneira e da forma mais clara aquilo que tu pensa, mas sabendo que a partir daquilo as pessoas vão emitir opiniões, vão decidir se gostam de ti ou não, mas faz parte isso aí. Vamos voltar um pouquinho, da onde vem o teu vínculo com o Inter? É genético ou foi alguma coisa que aconteceu dentro da história do Inter que chamou atenção? Isso é engraçado. Quando é que tu te viu assim, não, eu sou colorado, eu vou torcer pro Inter? Como é que veio esse vínculo? Cara, sabe que isso, naturalmente, eu acho que 95% das pessoas que gostam de futebol é a partir de pai para filho, o famoso de pai para filho. E claro que meu pai gosta de futebol, ele é maluco pelo Inter, mas ele nunca foi um cara assim, tipo, filho, tu vai ser colorado. Nunca foi de também dar camiseta ou algo do tipo, mas sempre
tava vendo o jogo, Eu ele... fiz um programa de milhagens com meu filho. É? Como... Não, ele nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores. Tá. Daí ele foi na reinauguração do Beira-Rio. Perfeito. Tá, e aí aquela coisa toda, deu 15 minutos, ele tinha 3 anos, ele disse assim, vamos embora, que isso? 15 minutos? Não deu não, peraí. E ele via um vídeo, ele via um seriadinho chamado Cid, o Cientista, que estimulava a lógica e a fazer fichas. Sim. Eu disse, vamos fazer uma ficha que a cada 5 jogos que tu for no Beira-Rio, sem reclamar de tempo, de nada, quando tu completar a ficha, tu vai ganhar um presente. Bah, tá. Completou a primeira milhagem ali, né? Sim. Foi lá e pediu uma bobagem. Quando ele completou a segunda ficha, eu disse, tá, e agora o que tu quer? Ele me olhou assim, pô, papai, ir no jogo contigo é uma obra. Se abriu, né? Mas a velha só começou a chorar. Demais. Mas, o que eu tava falando mesmo? Você até me perdi. Justamente do teu pai ser apaixonado pelo Inter, mas não te obrigar ou não. Não, nunca teve uma conversa, por exemplo, que como tem, né, em vários momentos. Nunca teve assim, então, filho, tu é colorado, ou qual é o teu time? Nunca teve, mas meu pai sempre assistiu os jogos, me levou para conhecer o Beira-Rio, e aquilo, eu fui, mas meu vô, por exemplo, muito colorado, meu vô foi em todos os jogos da campanha do Inter de 79. Né? Meu avô, e em 79 foi o último jogo que ele foi no Beira-Rio. Inclusive, tô organizando aí fazer uma coisa legal com ele, porque 79 foi o último jogo que ele foi no Beira-Rio depois de toda a campanha. Vamos levar ele, mas eu tô com medo do coração do velho, né, cara? O problema é que a gente não pode levar num jogo fácil, porque é o Inter, né? Não, vou levar no Inter e Aimoré em janeiro. Mas sabe que esse negócio de fidelizar o pai para filho, assim, o meu pai conta uma história muito louca nesse sentido, que tinha um amigo dele que era muito cristão, muito cristão. Então, levava os filhos na missa desde cedo, aquela coisa importante, esse vínculo de religião, não sei o quê. E os filhos colorados. Daqui a pouco os amigos gremistas, o Grêmio começou a ganhar tudo ali nos anos 80, nos anos 90, e um dia os guris chegaram para ele e disseram assim, papai, os nossos amigos são gremistas, nós vamos ser gremistas. Bah! Esse é o meu maior medo, cara. Assim. Daí ele olhou assim, não, vocês podem ser gremistas, mas eu tenho que contar uma coisa importante para vocês, não sei o quê. Daí os crianças, o que foi, papai? Vocês gostam muito de Jesus, né? Jesus é colorado. Papai, não sei o que, não. Sabe quem é que matou Jesus, filho? Quem? Os gremistas. Vão ser colorados, são colorados até hoje. Assim. Cara, tem gente que passa a fronteira os gremistas mataram Jesus. Tu imagina, né, cara? E aí tu chega pra uma imagina a cabeça da criança. Não vou torcer pra esses caras, então. Mas olha, tá, vou focar aqui pra te contar. Aí o meu pai nunca forçou algo do tipo, só que eu nunca me esqueço. Daí um dia eu tô na casa da minha avó por parte de pai, e o Inter, e daí eu vou desenhando o cenário do jogo, tu vai saber qual jogo eu tô falando. E aí o ano era 2005. E o Inter estava jogando uma partida em São Paulo contra o Corinthians. Sim. E, cara, ali eu tinha 7 anos. Tinha 7 anos quando tu tá começando o amor pelo futebol, exato. Né? E eu tava assistindo aquilo e meu pai... Vamos, não sei o que. E eu brincando com os carrinhos, olhando o jogo ao mesmo tempo. Te arreganho com meu primo. E aí vai assim... Eu já entendia minimamente, cara. E eu lembro até hoje o lance do Tinga. Eu lembro até hoje. Eu tava olhando pra TV e deu aquele lance no Tinga. E eu olhei aquilo e a minha cabeça de criança pensou, na área é pênalti. Sim. E aí não entendi, meu pai brigando, que isso, é pênalti, não sei o que, o juiz não deu, expulsou o Tinga. E eu fiquei sem reação, né? E aí quando acabou o jogo, eu pensei assim, eu vou torcer pro Inter. Que fizeram com o Inter hoje é uma sacanagem. A gente definiu. Esse é meu time. E deixa eu te perguntar, eu também me lembro eu sou de 75, assim. Então, eu me lembro muito da Copa de 82, da camisa rasgada do Falcão colorado, fazendo gol contra a Itália, etc. E desde ali futebol, é o Inter com meu pai, etc. A relação de pai e filho e a relação que eu estou construindo com meu filho passa muito por isso.
Mas no momento que tu deu o estalo no jogo lá no Márcio Rezende, no Tinga, no Corinthians, daí começou a ver com outros olhos já a campanha de 2006? Não. Tu começou a estar mais perto do Inter mesmo com 8 anos? Cara, 2006. Cheguei a me arrepiar porque 2006 eu vivi o Inter. Foi o ano que eu mais vivi o Inter. Legal. E a gente fala assim, pô, eu era criança. 2006 eu lembro de tudo. 2006 eu lembro do Inter perdendo o Grenal da final do Campeonato Gaúcho e eu tendo que ir pra casa e passando por uma carreata de gremistas fazendo festa daquele gauchão. Uma carreata enlouquecedora. E daí tu pensa, pô, uma criança ver aquilo, a chance da criança mudar de time é altíssima, né? Ou de não querer acompanhar. Pô, os gremistas fazendo muita festa. Aquele Grêmio era improvável de vencer. Uma martelada na tua cabeça. A primeira foi o Corinthians, a segunda foi o Pedro Júnior lá. Exato. E inclusive depois daquele Inter e Corinthians eu completei o álbum do Brasileirão de 2005. Eu tenho até hoje, inclusive, guardado na casa dos meus pais, aquele álbum completo. E a partir dali eu, cara, futebol, comecei a acompanhar. Futebol não, comecei a acompanhar o Inter. Não era futebol, era o Inter. Vou ver o jogo do Inter. E o Inter perde aquele gauchão, onde era um Inter que jogava bem, tinha uns jogadores interessantes, fez uma campanha top em 2005, e o Inter perde aquele Grenal. E é o primeiro e na verdade aquele é o primeiro Grenal que eu lembro bem. E o primeiro Grenal que eu lembro bem é o Grêmio ganhando um gauchão dentro do Beira-Rio. E aquilo não me bateu, não me abateu. Eu continuei, não, é isso aí. Eu não sei o que deu na minha cabeça, cara, que eu fiquei maluco. Não é possível. E continuei. E a Libertadores eu acompanhei todos os jogos e aí também começa a florescer uma paixão por rádio, porque naquela época não tinha muito clara a coisa do streaming, não era todo mundo que tinha TV a cabo. Então, vários jogos de Libertadores, sim, passavam na Globo na quarta-feira e vários era rádio. Era na Gaúcha. Era com o Pedro, né? E acompanhando. E o Inter vai passando e daí tem, no meio disso tudo eu fico internado no hospital e eu vejo uma virada incrível do Inter sobre o Pumas do México. Né? Uma virada incrível no Beira-Rio, que eu acho que o Inter sai perdendo de 2-0, se não me engano, e o Inter vira, né, sobre o Pumas dentro do Beira-Rio, e aquilo vai se alimentando assim, e a campanha vai passando, Inter na final, Inter campeão em cima do São Paulo, e aqui todo o contexto daquele título do Inter foi porque o Inter vence no Morumbi de 2-1. O jogo mais importante da história do Inter. É inacreditável. Barcelona e aquele jogo lá em São Paulo. Então, assim, um guri que de repente não teve a oportunidade de lembrar disso, quem nasceu depois e já entende futebol, cara, a vitória do Inter sobre o São Paulo no Morumbi é uma das coisas mais emblemáticas do futebol brasileiro. Porque aquele São Paulo é campeão do mundo. Era um São Paulo galáctico, maravilhoso. E o Inter vai dentro do Beira-Rio, sobe da base ainda, faz 2 gols do São Paulo. E aquilo é incrível, e aquilo me marca muito. E naquele momento eu percebi, cara, o Inter, ninguém pode parar o Inter. E, de fato, ninguém poderia parar o Inter naquele momento. Eu contei essa história que eu fiz um bate-volta para ver o jogo. E eu fui só com a roupa do corpo. E aí a gente chega no estádio e a torcida organizada está em cima da torcida do Inter. Então tá toda a torcida do Inter atrás do placar eletrônico e o espaço ali onde ficaria, tu era alvo fácil de copos de mijo. Claro. Assim, né? E como eu chego tarde, e mesmo alto, eu não ia conseguir ver o jogo. E eu penso, vou voltar para Porto Alegre hoje, cada copo de mijo que eu tomar vai ser um gol só. Tem 2 copos de mijo. E 2 gols do Sobs. E voltei feliz. Que situação, o que o Inter faz? Feliz da vida. Mas é isso, cara. E aquilo é incrível, cara. E, bom, eu não preciso falar sobre 2006, né? Vou vir aqui falar sobre 2006. Então, aquele ano, ele vai acontecendo e aquele Inter... Mas depois do Gauchão, só tu e o Fernando Carvalho provavelmente acreditavam ali. Pô, total. Porque o Fernando Carvalho, quando o Inter perde aquele Gauchão, o próprio Abel fala sobre isso, assim, pô, chegou lá, perdemos o Gauchão, aquela coisa, foi um crime, etc. E o Fernando Carvalho diz o seguinte, não te contratei para ser campeão gaúcho, te contratei para te ganhar a Libertadores. E é isso. E ali o Abel sente que, não, peraí, é um projeto, não é, conforme não veio o negócio, então agora eu vou desviar e vou começar outro projeto, né? E até ali, o Abel era um cara que estava sempre na trave, era um cara que chegava nas finais, às vezes perdia, etc. Não, então... Tinha o trauma do Olímpia, exato, né? Em 89 com o Inter.
E nos próprios clubes do Rio de Janeiro ali que ele teve. Então... O Abel vira o Abel junto com aquele Inter. E aquele gol do Pedro Júnior é quando o Jorge Wagner e o Alex começam a trabalhar junto ali na esquerda, sai o Michel ali, ele começa a mudar. Michel era uma teimosia do Abel, né? Onde, perdeu o gauchão. E, inclusive, hoje, depois de tanto tempo, a gente fala. Aquela, e tem até a coluna emblemática do Davi, né? O Grêmio teve uma derrota maravilhosa. A derrota do Inter no gauchão pro Grêmio muda o ano do Inter. Sem dúvida. Aquele Inter, ele tinha alguns problemas que, se o Inter vence o gauchão, seriam maquiados. E o Inter, claro que a gente entra na margem do mas não é um absurdo a gente dizer. São dois fatores, né? Se o Inter ganha aquele brasileiro, e será que ia ter o mesmo tesão para Libertadores e para o Mundial? A gente dificilmente. Né? E se ganha o brasileiro e o gauchão, daqui a pouco ia chegar no mata-mata da Libertadores com uma soberba, não sabe. Totalmente, não sabe. Mas, no fim das contas, aquele gauchão tem uma importância. Que sofre essas duas marteladas. É resiliência pura, né? É o Inter na veia. É Inter na veia, cara. E eu tenho um afilhado, o Lucas, que ele fala, o Inter só perde, né? E ele nasceu em 2010, então ele tá sofrendo na veia. Ele nasceu em 2010, no dia do bi da Libertadores. Exato, cara. Então, mas... Tu ser resiliente a momento ruim é muito Inter na veia, cara. Por exemplo, eu até brinco e vou granalizar agora. Eu tenho meu primo, o Iago, ele era gremista. E daí o Inter começa a ganhar tudo em 2006 e ele vira colorado. E depois ele virou gremista de novo. Tu entende? E eu não aceito isso. Um Colorado, se tu virou gremista, tu nunca mais volta. Porque não tem... O Colorado, ele aguenta. O Colorado, ele sofre diferente. Não adianta. Ele sofre diferente e tá aí. O 2023 tá provando isso. A trilha sonora é Marília Mendonça. Cara, não tem. É inexplicável. O Robin Hood, né? E é isso. Ser Colorado é isso, cara. E tá na essência do clube também. Cara, e vou falar... Eu fui ali, te encontrei lá também na chegada do Ener Valencia, quero ver se tu compartilha. Só para lembrar vocês que a gente está aqui hoje, um dia depois da apresentação do Ener Valencia. Nem sei se eu podia falar. Não, pode falar, é gravado aqui. Amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a torcida vai fazer o papel, não vai ser sofrência, mas vai dar tudo certo e nós vamos pro mata-mata. Mas na chegada do Ener Valencia, aquela coisa do gigantinho, cara, eu senti uma áurea de Beira-Rio antigo naquele gigantinho. Mudou, né? Mudou. Bom, eu sou suspeito para falar do gigantinho porque eu toquei com Red Hot Chili Peppers. Só? Não, beleza. Isso é pouco, isso é pequeno, cara. Então já é um lugar que tem bons momentos para mim. E me lembro como se fosse hoje a primeira vez que a gente subiu no palco do Gigantinho. A comunidade tinha recém ganho o VMB lá com o Detetive. A gente era uma banda muito nova ainda. E a gente faz um playback no MTV Tordesilhas, que teve alguns gringos que vieram, como Iria Kuriak, os Valderramas, Molotov, umas bandas legais assim nesse sentido. E como a gente era um evento da MTV em Porto Alegre, nós acabamos de ganhar o VMB, eles nos encaixaram. Claro. E a gente fez um playback dublado ali. No Gigantinho. Vai, tu nem tava gostando. Então eu tenho o playback do Gigantinho da MTV, tem o Red Hot e, claro, grandes shows, grandes espetáculos que a gente tem. Sabe que eu senti isso? Eu disse, cara, esse Gigantinho, pra mim, que sou um artista, é um lugar assim que eu só tenho memórias positivas. E é um lugar... E até pra quem não sabe, o Valencia foi apresentado no Gigantinho porque a Conmebol tem lá uma norma nos Jogos da Libertadores que o estádio tem que estar à disposição da Conmebol 72 horas antes. Isso. Não, senão seria no anfiteatro ali dentro do estádio. Mas o Inter tem que ocupar o Gigantinho também. Não, mas eu achei incrível. E daí, voltando àquilo que eu tava dizendo, mano, deu um clima de Beira-Rio antigo. E outra, daí a entrada era o quilo de alimento, então tu democratizou e, cara, me lembrou muito que é o Inter, velho. Boa.
O Inter é aquilo, é o povo. Tu via povo dentro do Gigantinho na chegada do Ender, cara. Entendeu? Pô, aquilo dava um... E isso é o Inter, velho. Isso é o Inter. É um time muito democrático, um clube que é democrático na essência. Que não se orgulha dessa história popular. Tá louco. Eu me orgulho muito. Eu me orgulho muito, né? Eu me orgulho muito porque a minha raiz tem muito a ver com o Inter. E eu digo, cara, não tem como ser diferente na minha história, não ser colorado. Não tem como ser diferente. E com todo respeito... Sim, tu, no começo aqui da entrevista, tu disse que o teu pai não te obrigou. Não. Mas todo mundo na volta dele é colorado, não tem como. Não, mas assim, com todo respeito ao Grêmio, mas não existe um mundo. Eu vejo minha história, vejo minha criação, vejo minhas referências. Não existia um mundo onde eu pudesse ser gremista. Tu entende? Não tinha como. E isso é muito pela essa identificação com a história. Assim como tem muito gremista que se identifica também com raízes, com referências do clube, da criação do clube, a referência do Inter, a raiz do Inter, a história do Inter é que tá na veia, né? Que fez de mim muito colorado. E eu olho pra trás e faz todo sentido. Hoje, tipo, um homem, eu vejo, cara, faz todo sentido, não tinha como ser diferente. E o teu vínculo com o jornalismo tem a ver com o futebol ou as coisas aconteceram depois na tua vida? Quando tu viu, não, eu vou ser jornalista, é isso que eu quero fazer da minha vida. Vou te dizer que é uma mistura de tudo. Porque na escola eu era que nem tu, assim, mais ou menos. Eu sempre tirei boas notas, mas eu fazia o mínimo para ficar azaralhando. Até porque é o seguinte, o colégio não seduz hoje a molecada. E é fundamental. A gente só vai revolucionar a educação de qualquer nação quando a escola for atrativa. A escola ela nunca te atraiu, e hoje, mesmo na era da internet, eu tenho um filho de 12 anos que não se atrai pela escola. Por quê? Porque parece que ela não pensa e não para criar mecanismos para seduzir. Instigar aquilo, de repente, dons que tu possa ter, né? Exatamente. E é isso, eu era assim. Pô, tirava ali a nota, entendia as coisas. Eu falava, se eu prestar atenção, eu vou entender. Perfeito. Então, quando eu precisar prestar atenção, eu vou prestar atenção. Não tô dizendo que tem que fazer assim, molecada. Tô dizendo como eu fazia. Não, isso aqui não é um manual, né? Exato. Mas eu sempre gostei muito de futebol. E eu pensei, cara, o que pode me deixar mais próximo do futebol, né? Eu pensei em algumas possibilidades. Bem, cara, eu cheguei a jogar no Juventude. Juventude tinha uma escola e eu joguei um tempo, passei na peneira. Assim, vou resumir porque tem algumas coisas, mas no sentido de não era para mim. Futebol, cara, é um negócio muito específico, regrado, cruel. Sabe que eu nunca joguei nada, tá? Mas, pô, o Lelê, que hoje está lá contigo na Atlântida, foi empresário da comunidade por, 20 anos. É nosso irmão, a gente começou junto a história. E o Lelê disse que tem mais de 1.000 gols, né? E o Lelê é o seguinte, sempre foi metido a boleiro, né? Porque eu jogava muito, no IPA, não sei o que, já teve aqui, a gente já falou sobre isso, que inclusive teve proposta para ele pro Grêmio e tudo mais, tá? E aí, meu velho, a gente fazia a pelada da comunidade, que era a comunidade, a graxa, não sei o quê, e eu nunca joguei nada, eu joguei basquete, mongolão, não tenho habilidade, a minha contribuição é fora das quadrinhas. E aí eu brincava com o Lelê, porque eu ficava sempre no time contrário dele, eu dizia, deixa que eu vou marcar o Lelê. E aí eu passava o jogo inteiro provocando ele, só falando, tu não joga nada, só incomodando ele, telezinho, não sei o quê. Cara, os meus melhores amigos, baita cara, não sei o quê. Ele se abalava todo jogo. Cara, mas o Lelê, eu digo pro Lelê, tu não pode jogar futebol, tu não poderia jogar o futebol argentino. Sim, é verdade. Tu cai em qualquer provocação. Cara, eu vou dar o bastidor assim, se a gente tá numa tarde de trabalho, e daí tu cutuca alguém e fala, vou falar uma coisa que o Lelê não gosta. Tu fala alto assim... Já era. Tanto que, a gente tem lá os guris que são gremistas, o Inter perde, o Lelê chega, os caras falam... E o teu time? Deu, estabiliza ele já começa. E aí tu vai para um canhão de comunicação que é a RBS para falar de futebol, para ser o cara específico, torcedor do Inter nesse sentido. E como é que tu chega na RBS e a gente estava falando muito, né, assim, na tua formação, que uma das primeiras coisas que tu assimilou é que tu tem que ter muita responsabilidade com o que tu diz,
porque ainda mais hoje com a internet, né? Então, essa responsabilidade ela se potencializa no momento que você está fazendo uma jornada esportiva para um veículo como a Rádio Gaúcha, né? Claro. Então, é que assim... Como é que foi a tua chegada e como é que é essa responsabilidade? Tem um ponto que facilitou muito para mim. Esconder meu time nunca foi uma questão. Daí eu vou te explicar por quê. Eu queria fazer algo que me deixasse próximo do futebol, entrei mas na escola eu já escrevia bem, já fazia redação muito bem, então vou fazer jornalismo. Entrei na faculdade e conhecendo as possibilidades do jornalismo que me cativa muito, cara. O jornalismo aquele de matéria especial, documentário, é algo que eu gosto muito. A rotina, e eu descobri isso com o tempo, de repente a rotina disso, e também financeiramente não é algo atrativo. Né? E eu não vou negar que eu sou um cara também que eu lido muito para a questão de dinheiro. Então eu tenho que gostar do que eu faço. E eu amo fazer jornalismo, amo jornalismo, mas eu também quero ganhar dinheiro com essa parada, entendeu? E o jornalismo, o news não é ou tu é o Bonner ou ferrou. Entendi. Né? E eu encontrei no entretenimento possibilidades que, com comunicação, eu poderia fazer o que eu gosto e também lucrar com isso, né? E tá tudo certo. Eu não julgo quem de repente faz por amor e tá tudo certo, mas também, no meu ponto de vista... A gente tem que unir o útil ao agradável. Tem que pingar bem, né? Até para te poder te dedicar como tu gostaria de te dedicar para uma carreira, para uma profissão, tu tem que ter o conforto da remuneração. Isso. E o entretenimento, ele tá muito mais perto das redes sociais. Claro. Essa coisa mais formal, mais Eloy Zorzeto. Exato. Ou seja, eu me apaixonei pelo jornalismo, fiz jornalismo, eu tentei entrar na RBS fazendo jornalismo, fui para o entretenimento e lá conheci essas possibilidades. E pelo fato de eu sempre querer fazer o jornalismo, o news, eu peguei e sempre falei meu time. E quando os guris me chamaram lá no entretenimento falar no Bola, entrei lá e fiz o arreganho, e é Inter e é isso. Entendeu? Falei, sou colorado e desde então ficou. O Vini é colorado e ficou nessas. Então, e dentro da empresa, e o Bola teve esse papel dentro da empresa, dentro da RBS, foi muito importante, né? Porque foi onde eu, de fato, trabalhei com o futebol. Né? Eu fazia as redes sociais do Bola e então, era diariamente vivenciando o Inter e Grêmio e entrava no ar e o Lelê e o Potter, quando saíam de folga, eu substituía eles e aquilo começou a se tornar uma certa rotina e ali foi plantada a sementinha dentro da empresa, porque no momento que tu fala no microfone do Bola na Atlântida, muita gente escuta e tu nunca faz ideia de quanta gente está te escutando. E ali se plantou a sementinha, o Vini é colorado. E fui seguindo outros rumos dentro da empresa e ali ficou aquela sementinha. E daí eu vou para 92, depois de um tempo, né, no meio da pandemia, e ali eu e o Hans, a gente tem a ideia de fazer o Gol a Gol, né, porque não tinha nada de futebol na 92. E, cara, 92 é uma rádio popular. Hans é um querido, né? Pô. Só tem um defeito. Tem um defeito, cara. O Hans é praticamente perfeito. E aí, tipo, o Hans gremista, eu colorado, Rádio 92, uma rádio popular. Futebol é o quê? Futebol é popular, velho. É isso aí. A galera que escuta 92 gosta de futebol. Óbvio. E aí a gente pensou, cara, como é que a gente vai fazer? Pô, tem a Gaúcha que fala de futebol, tem a Atlântida que fala de futebol. Como é que a gente vai falar de futebol? A gente vai falar de futebol pra todo mundo. A gente vai falar de futebol pra tiazinha que tá escutando 92 e quer fazer uma piada com o porteiro. E aí ela nem sabe qual é o nome do centroavante do Inter, mas ela sabe quanto foi o jogo do Inter. E a gente quer falar de futebol para essas pessoas. Então a gente fazia ali o spot na 92 de 1 minuto e meio, de pura zoação, só corneta. E aí, como é que foi teu time ontem? Nesse clima. E a partir disso, continuei plantando a semente do Vini é colorado. E até que, né, no Diário Gaúcho, o Lelê tinha coluna ali diariamente, no diário, e o Lelê, enfim, teve o filho, né, precisou se dedicar ao Rafa e tal, que nasceu, e abriu aquele espaço ali no DG, e me convidaram para fazer interinamente, até encontrar alguém. Eu fui fazendo, fui escrevendo, fiquei. E nesse meio tempo também o Lelê, que estava fazendo as jornadas, era o representante colorado na Gaúcha. O Lelê também, né, foi se afastando disso justamente para focar em outros projetos. E, pô, tem o Vini que está fazendo um diário. Vamos testar o Vini ali numa transmissão. E aí, de novo, olha como é a história. Eu te falei Inter e Corinthians, né? Que eu escolhi torcer pro Inter. Eu chego na Rádio Gaúcha... Minha estreia na Rádio Gaúcha, primeiro jogo, Inter e Melgar.
Aqui na Rádio Gaúcha, se você soubesse como é que era a trajetória do nome, tinha que ter botado no, sei lá, no Inter Esportivo, né? Inter e Melgar, cara. Foi o primeiro jogo. E aí foi aquilo tudo que aconteceu. Mas, enfim, tive que dar uma opinião. Foi tu o culpado. Fui eu o culpado, eu o azarado, né? Que eliminou o Inter, que não fez um gol naquele jogo. E, pô, assumi a bronca e a galera que tem voz ali gostou, curtiu. Pô, o Pedro curtiu também e, pô, ele falar que curtiu é uma baita assinatura, né, em cima do nome da pessoa ali naquele contexto. E aí foi. Ou seja, foi muito natural. Nunca foi um objetivo de fato, né? Não vou mentir que foi um objetivo de fato, mas eu tinha muito sonho de estar no microfone que nem da Gaúcha, mas minha projeção era daqui 10 anos. Entendi. Agora, essa naturalidade de ser o torcedor e não estar tão preocupado com a análise tática, até porque muitas vezes tem um comentarista mais técnico, né, dividindo as jornadas contigo, é o que fez, digamos assim, a tua trajetória, né? Porque tu tem muito mais a visão da arquibancada do que aquela coisa da análise tática e lógica do jogo, né? Total. Então, eu sou da arquibancada. Eu sou da arquibancada e te falar que sou muito feliz e não abro mão de estar trabalhando na jornada e de fazer os jogos e quero fazer isso por muito tempo ainda. Mas, pô, cara, eu sinto muita falta. Imagina. Eu sinto muita falta de estar na arquibancada. Tanto que eu tenho uma rotina nas idas aos jogos do Inter no Beira-Rio que eu estou fazendo direto. Que eu chego um pouco mais cedo e com a credencial ali de acesso eu vou para a arquibancada e fico sentado, cara, até começar o movimento. É diferente, velho. É diferente estar ali na arquibancada, né, no cimento, de fato, e eu sendo na escada, sendo no cimento para sentir o ambiente do estádio. Qualquer barreira, qualquer barreira que é uma cabine já muda. Sabe que eu comento mais os jogos na Grenal fora de casa justamente por isso, porque eu não quero perder essa coisa de estar com meu pai que tem 80 anos e com meu filho de 12 anos junto, sabe? Isso. Porque a relação que eu tenho hoje com meu pai, ela foi muito potencializada pelo futebol, Sim. pelo Inter, por essa paixão, por esse vínculo. E aí eu comecei a construir isso com o meu filho, e hoje é muito difícil de tu pegar essa nova geração plugada em criar vínculo. Claro. E eu sou uma pessoa muito grata, inclusive, porque a gente está fazendo muito show, a comunidade tem quase 30 anos, a gente continua na estrada, acabou de tocar no Planeta, etc. E eu vejo muita gente que chega para mim e diz assim, eu tô aqui porque o meu irmão mais velho me mostrou, porque é meu pai, porque é minha mãe. Sim. Então, muitas vezes, eu sou o Inter para algumas pessoas. Claro. Claro que de uma magnitude muito menor, porque Óbvio. a quantidade de pessoas que têm vínculo hoje por causa do futebol é muito maior do que tem pela comunidade. Eu não estou querendo me comparar ao tamanho do futebol e da história do Inter, mas o mínimo que eu posso ser é muito grato a essas pessoas porque a gente sabe que hoje é muito difícil de estabelecer esse vínculo. Então, é muito nobre da tua parte não querer perder essa essência. Porque se tu perder essa essência, daqui a pouco tu pode estar perdendo, inclusive, teu valor. Exato, porque é isso que te molda, entendeu? Por exemplo, eu fico muito triste de, às vezes, no meio do jogo, ter que meter o pau no time. Claro. E às vezes os caras reclamam e falam... É bem crítico, né? Eu sou muito crítico. Só que na arquibancada eu sou o cara que, eu vou reclamar no fim do jogo. Claro. Só que o meu papel, nesse momento, eu tenho que dar uma opinião. E às vezes muitas pessoas falam, mas tu só critica o Inter. Por exemplo, vamos pegar agora esse recorde de 2023, tá? Maio de 2023. Né? Os caras falam, mas tu só critica o Inter. Cara, o que tu faria se tu estivesse no meu lugar? Sim, foi um filme de terror mesmo. O que tu faria se estivesse no meu lugar? Eu tô numa jornada, o Inter tá jogando, eu tô com meus sentimentos de torcedor, eu tô puto da cara que o time não tá jogando nada, e eu tenho que dar uma opinião. O que eu vou falar? Sim. Eu vou criticar o time, porque o time não tá jogando bem.
Só que se confunde muito do tipo, cara, se eu tivesse na arquibancada, eu estaria que nem vocês, cantando, apoiando, tentando empurrar o time, frustrado com o desempenho e sabendo, porque ninguém é cego. Tu tá na arquibancada ali, tu sabe que o time não tá jogando nada, mas tu escolhe. Eu vou cantar agora, no fim do jogo, se tiver que vaiar, vou vaiar, se tiver que mandar o presidente longe, vou mandar, mas isso é no fim do jogo. Agora, se eu tô num trampo ali, que é comentar o jogo, apesar de passar a visão de torcedor, eu sou um torcedor, Vini, sou um torcedor que eu enxergo o jogo. Eu não vou aqui falar, não, o time tá jogando mal, mas vai acontecer um milagre agora. Sim. Não vai acontecer um milagre. Se não mudar tal coisa, se o técnico não botar o Batatinha no lugar do Couve-Flor, o time não vai mudar, o time não vai jogar nada. Tu entende? Agora, essa relação com a arquibancada, ela é muito importante, porque assim, o torcedor que vai ao estádio, ele conhece futebol. Porque uma coisa é tu ver o desempenho do teu time na TV. Outra coisa é tu sentir o cheiro do estádio, é tu ver o posicionamento sem bola. Eu costumo dizer que se tu vê só o jogo pela TV, tu vai ver o jogo que o câmera tá vendo. Tu acaba não tendo, digamos assim, opinião própria em relação a uma série de questões. Minimiza a atuação ruim de um time à TV. É isso aí. Dentro do estádio, tu vê o time na real face dele. Não só da TV, com o árbitro também, né? Porque o que tem de árbitro que na TV o cara diz assim, não, o cara teve uma boa atuação, mas tu vê que ele usou de 2 critérios dentro de, né, para um time contra o outro, que é o que muitas vezes é o que mais machuca, o que mais irrita o torcedor em relação à arbitragem, é tu não ter um critério. É isso. E ainda nisso que tu tá falando da TV, eu vou dar um exemplo. Quando o Inter foi eliminado pro América Mineiro, né? Teve gente falando, não, mas fez os 3 gols, foi por pouco. Só que no estádio, daí o cara que vê na TV, ele não tem o feeling do estádio. Quando o América faz o gol da classificação, o Beira-Rio não teve aplauso, o Beira-Rio não teve vaia, o Beira-Rio não teve cântico. O Beira-Rio ficou em silêncio. Cara, meu filho teve taquicardia nesse jogo. Ficou branco, ficou pálido, assim, eu tive que levar ele no banheiro, botar água na nuca, etc. E justamente na volta ali onde eu estava, eu dizia para as pessoas, gente, antes do jogo, todo mundo assinava para os pênaltis. Agora nós vamos para os pênaltis, está todo mundo derrotado, já está todo mundo nocauteado. Então esse sentimento, inclusive, vai contaminando. Exato. E o cara não vê isso na TV. Não. O cara não enxerga isso na TV. Só quem está no estádio, assim, ó, de coração, só quem estava no estádio e pelo sentimento falou, né, que quando foi para os pênaltis com esse sentimento, quem está no estádio sabia que nos pênaltis o Inter não ia passar. É isso aí. Eu, assim, claro que, Vini, é muito fácil falar hoje. Eu sabia, eu torci muito. E o cara sofre até. Eu torci muito para que fosse diferente, que fosse só um pessimismo idiota. Sim. Mas quando foi para os pênaltis, com um cenário que foi o segundo tempo daquele jogo contra o América na Copa do Brasil, eu sabia que nos pênaltis o Inter ia perder. O clima no estádio disse. E o clima dos jogadores, porque o estádio é reflexo do campo. Na semana desse jogo eu comentei justamente isso. Eu disse, cara, o Inter tem que jogar leve, o Inter tem que jogar sem a responsabilidade de se classificar. Se o Inter tirar, até porque era um time que estava precisando de confiança, de preparo físico, vem retomando, é a cerejinha do bolo, é o Independente Medellín, que vai dar tudo certo, tenho certeza disso, boto fé. Mas o que eu quero dizer é que essa leveza era o melhor caminho para readquirir a confiança. E o Inter conseguiu a façanha, só o Inter faz isso. Porque ele vai e faz os 3-0, então ele enche a torcida de confiança e aí depois ele bota uma bigorna nas costas quando ele toma o 3-1, porque sim, aí antes do jogo todo mundo assinava pelos pênaltis e quando tu toma o primeiro gol ali, o 3-1, todo mundo ficou nocauteado e a responsabilidade voltou pro Inter, pra torcida, pros jogadores, pra diretoria, pra todo mundo. Mas é o que eu digo sempre, futebol sempre é contexto. O torcedor, ele não é maluco. Por exemplo, o Inter... tinha que fazer 3, fez, tomou 1, foi para os pênaltis. Como assim vocês ficaram tristes? Mas o contexto, qual é o contexto do segundo tempo? É um Inter que não atacou. Se o Inter vai para o segundo tempo com 3-0, ataca, bola na trave, bola não entra, goleiro faz milagre, o América vai lá e faz um gol, o torcedor vai, não, mas o time lutou. E o torcedor consegue perceber quando o time se entrega dentro de campo, mas as coisas acabam não acontecendo. O torcedor sabe, tu sente. O que acontece é que nesse jogo, o segundo tempo inteiro, o Inter foi anímico. Né? O Inter não existiu. Para ter esse papo mais cabeça, mais recente de futebol, assim, na tua visão,
qual foram os fatos preponderantes nesse primeiro semestre de 2023 para o Inter ter caído de produção? Primeiro que eu não concordo com a busca por uma responsabilidade. Porque eu vejo que tá muito dividido, né? O Mano tem que ir embora, ou é o Barcelos, ou são os jogadores. Não, futebol tudo isso tá entrelaçado e funcionando em harmonia. É uma engrenagem. É engrenagem. Todo mundo tem que funcionar. Eu acredito em porcentagem de culpa. Né? Ou seja, nessa temporada, cara, eu vou ser bem sincero, assim, e eu acho que a gestão atual do Inter, do Barcelos, que eu sou um cara muito crítico, mas eu respeito muito o Barcelos e adoro a forma como ele se comunica com a imprensa, ele não se importa em falar, ele vai lá, ele apresenta dados, ele se expõe mesmo no momento ruim. Admiro muito o presidente Barcelos por isso, mas dentro de campo é uma gestão que não funcionou. E fala aqui, eu me orgulho muito de ser um cara que não tem o lado político dentro do Inter, né? Eu sou muito neutro nesse sentido. Se for o Saci o presidente amanhã, eu vou dar... Se a minha mãe for presidente do Inter amanhã e ela for mal, eu vou criticar ela e é isso. Então eu me sinto muito tranquilo, porque a gente também sabe como a parte da crítica em cima de gestões, ela tá muito linkada também à política, né? E a gente tem esse discernimento. Mas eu fico muito tranquilo porque da minha parte não tem isso, porque eu sou um cara que, por exemplo, apostei muito na gestão Barcelos, né? Sim, aí fica com mais propriedade, inclusive, para criticar, né? Porque daí vamos lá pensar o seguinte: tu tira o Abel Braga, então tu tira uma estátua. Vice-campeão brasileiro. Tu bota teu sarrafo lá em cima. Sim. O teu treinador tem que ser o Javier Sotomayor, que pula 2 metros de salto, entendeu? tu já bota uma pressão. Daí tu erra nos 3 primeiros semestres. Né? Não chega na final do Gauchão. Exatamente, não chega, exato. Outra coisa, quando o Flávio de Oliveira quer ir embora em 2023, o Inter contrata um profissional menor, menos conceituado no mercado, quando a maior valência do Inter era a força física. Tinha que ter buscado uma Seridian da vida e pagado o que ele tivesse. Mesmo nível ou mais. Cai pra cima. Porque é muito melhor tu deixar de contratar um jogador e fazer 35 voarem do que tu ter 36 ali de chinelinho. Sim. Sabe? Sim. E para mim, o principal erro, não trazer um substituto pro Gabriel. Não trazer um cara mais quebrador de bola, 5, que dá carrinho, que bota dedo na cara, que pressiona. Libertadores, velho. Libertadores, tu tem que ter um cara bandido, tu tem que ter um Kahneman da vida. Tem que ter. E isso é gestão, é administração do clube. Ou seja, a direção, para mim, ela tem a maior porcentagem da culpa pelo contexto de toda a gestão dela. E uma coisa puxa a outra. O ano ruim do Inter, pós-vice-brasileiro, onde o Barcelos manda o Abel embora para trazer o Miguel Ángel Ramírez, né? O erro tá aí, e o erro dessa época reflete hoje. Deixa um Cristiano Nunes embora. Futebol é continuidade. Futebol é continuidade. Ou seja, o Ramírez lá na ponta afeta hoje. Aí depois do Ramírez veio o Medina, que destruiu o Inter tecnicamente, né? O Medina conseguiu perder pro pior Grêmio da história. Também não chega na final do Gauchão. E daí eu nem vou citar aqui os vários vexames do Inter, por exemplo, em Copa do Brasil, né? Vitória, Melgar, enfim. Então, a gestão tem muita culpa nesse período. Mas o que as outras gestões fizeram? Mas eu não quero falar das outras gestões. A questão é que essa gestão que está hoje, é nela que a gente depositou alguma esperança. Ela tinha que ter feito diferente. Tá, então é só a gestão? Não, o Mano erra quando ele tira o Pedro Henrique, que é o artilheiro do time. Daí só piora, porque a gestão tem todos os defeitos. E aí o técnico não usa o jogador que mais faz gols no time. O artilheiro do time é reserva. Foi inédito que eu vi nesse início de ano. Mas então... E daí isso anula... E para outros jogadores ele teve outro critério, como tipo, quem tá bem vai jogar. Não, e nem todo, né? Porque daí o Luca resolve 3 jogos para ele na Libertadores... E fica atrás do alemão na hierarquia? Não faz sentido, não tem explicação. Então o Mano tem culpa, porque por mais que a gestão errou na preparação física que tu falou, não trouxe... Tu acha que ruim com o Mano, pior sem ele? Eu acho que sim, mas eu preciso pontuar que ele tem que ele errou de todas essas formas. Se tu me perguntar, mas quem vai trazer pro lugar do Mano? Não sei.
Não sei, eu não sei se eu quero o Mano fora. E eu digo, o pessoal, tá, mas então quem tu quer? Não, eu não quero, eu quero que melhore. Os caras têm que arranjar a solução pro Inter, né? Mas aí o Mano toma um monte de decisão errada, isso só, né, aumenta os problemas do Inter. Tá. Mano Menezes, tá? Não é o Mano Change. O Mano Change só faz bem pro Inter, gente. Pô, tá louco. Já claro. Mas aí, Vini, tu tá ausentando a culpa dos jogadores. Não. Como é que o cara tá jogando contra o Caxias no Beira-Rio com 42 mil pessoas e o cara não é capaz de fazer um gol pra botar o Inter na final? Daí, nesse momento, azar gestão, azar quem tá em campo, tu joga no Inter, cara. Tu tem que pegar e empurrar a bola pra dentro, azar. O jogador também tem culpa. Mas então é uma série de fatores onde todos têm culpa. Eu, Vinícius, escolho como o maior culpado nisso tudo a direção do Inter. Mas eu não sou cego, porque o pessoal tem muito disso. Tá, então o Mano não tem culpa. Não, cara, eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo que o Mano não tem culpa. Eu só acredito que a direção tem a maior porcentagem de culpa, mas eu enxergo sim os defeitos do Mano e critico muito ele. Assim como eu também enxergo os defeitos dos jogadores. Não significa que por isso o cara vai deixar de torcer, vai deixar Não, eu sou idiota. Eu sou idiota. No domingo eu tô lá de novo. Faz parte. E eu acho que faz parte dessa cultura da resiliência isso também. Faz. O futebol... Mas, mano, o futebol, tu vai perder mais do que ganhar. Tu vai perder mais que ganhar. Ou tu pega, vira Enzo e torce pro Real Madrid, e aí tu vai te dar muito bem, mas pode ser que o Real Madrid vai ter uma fase ruim também, e daí tu vai ter que aguentar no osso. Mas futebol tu... Acha que tu quer o Pedro. Exato. Né? Mas tu vai perder mais que ganhar. O futebol é isso. Qual eu acho que é o grande problema do Inter hoje? O grande problema do Inter hoje é que o Inter não compete. Porque o futebol, ele te move nas grandes decisões. Ele te move a estar entre os melhores. Tu vai entender que tu vai perder. Tu vai entender que tu vai chegar numa final e um time vai te superar. Porque um dos dois tem que ganhar e o futebol é assim. O futebol é o Inter ganhando do Barcelona. Ninguém nunca vai saber explicar isso. O futebol é o Inter ganhando do São Paulo, campeão do mundo dentro do Morumbi. Esse é o futebol. O futebol ele surpreende em alguns momentos e no menor dos momentos, né? Nos pequenos momentos que o futebol te surpreende a teu favor. Na maioria das vezes, o futebol vai te surpreender negativamente. Eu sinto muito em informar quem acha que não. Né? Quem quer mudar de time toda hora, mas não, tu vai mudar de time e esse outro time que tu vai torcer, ele também vai te decepcionar muito mais vezes. Mas a questão é que o problema do Inter hoje é que ele não compete. O Inter tá há 3 anos sem chegar numa final de gauchão, é um absurdo. É um absurdo. Tu tem que pelo menos chegar no Grenal para ver o que vai dar. Por exemplo, o Inter de 2006 era muito favorito em cima do Grêmio. O Grêmio estava na Série B, cara. O Grêmio estava vindo da Série B. O Inter era muito favorito em 2006. E o Grêmio foi lá e venceu. O Grêmio fez o papel dele, chegou na final. Se perdesse pro Inter, ninguém ia questionar. O Inter tinha o Fernandão, tinha o Jorge Wagner, tinha o Alex. O Inter tinha uma máquina de time perto do Grêmio, né? Então seria normal, mas o Grêmio chegou na final, viu o que ia dar e venceu. Venceu com um empate. Venceu com um empate dentro do Beira-Rio. Era o que servia. Então o Inter não se dá o luxo de chegar na final do Gauchão para ver o que vai dar. Nos últimos tempos a gente brinca, né? E Grenal, a rivalidade é algo muito engraçado. Porque os gremistas falam, não, que o Inter é filho do Grêmio, olha, desde 2018, desde 2017, como tá o Grenal. Claro que vai estar assim, o Grêmio tinha time melhor. O cara que tem um time melhor vai vencer. E é assim, são fases. O Inter de 2006 até 2015, eu ia pra Grenal de boa. Claro! E o mental nada mais é do que tranquilidade, de saber que tu tem um time competitivo e que normalmente vence. E tu sabe que teu time é melhor. O boleiro sabe quando o time dele é melhor que o outro. E o time melhor normalmente vai vencer. O time melhor, por mais que tenha a magia do Grenal e por mais que tenha alguns Grenais muito emblemáticos onde o mais fraco superou o mais forte, na maioria das vezes, se a gente for pegar Grenal por Grenal, o melhor venceu. A gente sempre fala muito aqui no Presença em categoria de base, na importância da base para criar identidade, para criar justamente esse olhar, né? O Príncipe já esteve aqui agora e ele falou muito sobre isso, assim, sobre a importância das preliminares para esse jogador que está em formação, para ele já ir sentindo o cheiro do vestiário, para ele já ver a arquibancada lotada no segundo tempo, etc. E que a FIFA coibiu esse tipo de atitude em função da qualidade dos gramados. A base do Inter teve momentos áureos, teve momentos, né, que foram, digamos assim, extremamente significativos. O que tu acha que a gente pode fazer
para melhorar essa relação de formação de atletas, porque quando a gente está falando de um clube de futebol hoje, se ele não revelar jogador, provavelmente ele vai ter muito prejuízo. Fora um Flamengo da vida, que recebe muito mais e que acaba, de certa forma, até prostituindo o mercado, né, brasileiro nesse sentido, e eu acho que é um dos grandes perigos do futebol, a gente espanholizar o futebol brasileiro, porque a magia do futebol está justamente nessas instituições populares que têm tantos torcedores e que acabam criando um brasileiro maluco. Hoje o Botafogo é o líder do campeonato, né? Então, assim, tu acha que é o algo a mais que está faltando na base para a gente voltar a revelar jogadores e deslanchar? Bah, eu vou te dizer que... Eu não gosto de ser simplista, né? Mas eu vou te dizer que, cara, é ajeitar o que está acontecendo no time principal. Tu já percebeu que quando as coisas estão ajeitadas, o cara da base entra... É muito mais fácil de formar jogador. E ele vai entrar com tranquilidade. Ele vai chegar e ele vai ter um ambiente organizado. Vão ter lideranças e hierarquias onde ele vai ter que respeitar, ele vai ter que se inserir, ele vai ter que provar que ele pode. Não vai chegar. E, cara, vou te falar, eu tenho alguns amigos dentro do Inter. E, cara, o cara sai da base e entra no vestiário, é dono do vestiário. E daí eu aplico isso na vida, cara. Eu não vou chegar na Gaúcha ali e fazer o que eu quiser, sendo que tem do meu lado o Zé Alberto, tem o Gabardo, tem o Pedro, o Maurício Saraiva, o Diogo Olivier, o Léo, o Potter, o Bagé. Daí eu vou chegar de grandão? Não. E num vestiário de futebol que essas coisas se potencializam mais ainda, o ego ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Cara, os guris chegam hoje, eles estão ganhando no mínimo 80 pau. E aí te põe imagina tu com 17, 18 anos ganhando 80 mil, com a Adidas te patrocinando. Como é que não vai gostar do sereno, né? Tu sai em Porto Alegre numa quinta-feira, todo mundo quer ficar contigo. Todo mundo quer estar na tua volta. Tu anda de Porsche. Entendeu? E aí, tipo, querendo ou não, e eu garanto, eu não sei se eu teria cabeça para tudo isso. Claro. Eu não sei se eu teria cabeça para tudo isso. Tu entende? Mas, então, o cara, ele chega hoje num vestiário sem hierarquia, sem um time organizado, uma pressão, uma torcida magoada. A chance desse cara naufragar é enorme. Ou seja, no momento que tu ajeita o time, tu tem lideranças, tu tem jogadores experientes que são respeitados, são exemplos. Né? São exemplos como o Fernandão, como o próprio D'Alessandro, que além do campo também são exemplos fora do campo. E, cara, isso reflete, não adianta. Tem que ter um cara que chegue e diz, meu, tu não pode sair na quinta-feira, sendo que sábado tu tem jogo. Tu não pode encher a cara no... Tu pode, mas se tu for o Romário, senão tu não vai conseguir. Ou tu vai ser o Romário, ou tu não vai conseguir. Ou tu é o Renato, Romário, uns caras fora de série, pra tu conseguir fazer isso. Senão tu não vai render. Entendeu? E hoje não tem essa hierarquia, meu. Os caras ninguém respeita ninguém. O cara chega da base, ele é rei no vestiário e ele tá com a cabeça em outro lugar. Então, acho que o primeiro passo é organizar o teu time principal para saber acolher esses caras que estão chegando, para eles conseguirem render. Eu duvido que nesse tempo todos os caras que passaram pelo Inter são bagre. Né? O pessoal brinca, o celeiro de bagres. Eu duvido que todo mundo seja bagre. Entendeu? E aqui, eu não estou defendendo, e eu acho que ele tem 1000 defeitos, mas eu duvido que o Rodrigo Dourado não pudesse render mais. Eu duvido. Muita gente não gosta dele. Mais ambiente, né, pra ele. Ele perdeu o ambiente, mas eu duvido que ele não é um cara que possa render mais. O Dourado, ele entra no time em 2015 e ele rende, o Aguirre põe ele no time. E ele era um grande volante, e ele vai se afundando dentro desse cenário do Inter. E assim acontece com vários outros jogadores, porque o cenário ruim ele vai afundando, ele é uma areia movediça, é um moedor de carne, onde todo mundo chegar vai se ferrar. Então ajeita o time principal para tu conseguir ter a tranquilidade para receber esses jogadores. Resumindo, esse ambiente de vestiário ele é fundamental para criar casca. Nesse sentido, né? E uma das coisas que a gente vai pensar hoje é que qualquer moleque que desponta no futebol, ele não tem empresário, tem staff. Ele tem lá 5 cabeças, assessor de imprensa, um empresário, um cara que acompanha ele, etc. Brincando, vamos dizer que 3 ou 4, 5 pessoas. E os parça? Mas pensa assim, num universo de 35 jogadores, mais comissão técnica, mais direção, etc. A gente está falando de um universo de 200 pessoas.
E esse é um vestiário de futebol, não é só os 35. Não. É esses 200, assim, administrar tudo isso. Assim, primeiro escalão no futebol de um clube do tamanho do Inter, que se tu não tiver habilidade para administrar, se tu não tiver também como monitorar tudo o que está acontecendo, é muito fácil de um desses 5, de cada um desses 35, jogarem um veneno ali nesse tipo. Pô. Então, essa gestão de grupo, de vestiário, é fundamental para esse sucesso também. E aí parece que o Paulo Autuori também que fez muita falta com a saída dele. Fez total, mas, mano, tem outra coisa. Olha, o Inter, a partir dos anos mágicos do Inter, olha o que o Inter revelou de jogador. Não é coincidência. Aí pega no Grêmio. O Grêmio ali que começa a vencer a partir se ajeita a partir do Roger, ganha aquela Copa do Brasil com o Renato. Começam os caras a entrar ao natural. É assim. O Inter, o Sobis é da base. O Sobis foi vaiado pela torcida do Inter. E fez 2 gols na semifinal de uma Libertadores da América. O Tyson e Nilmar. Nilmar ainda chegou a rodar. Voltou pro Inter. Sim. Pô, então... quando tu tem naturalidade no teu elenco para receber esses caras. De quem o Tyson era cercado quando ele... Porque, assim, claro que a gente pega o último recorte do Tyson, mas o Tyson, e o saudoso Vianney fez aquela coluna, Tyson ou Messi, só o tempo dirá. Por mais que isso seja muito engraçado, na época o Tyson empolgava nesse nível. Ele era um jogador incrível. Muita velocidade, né? Muita velocidade, fazia gol, né? Então ele impressionava. O Tyson não... Claro que o Vianney exagerou, mas não é um exagero absurdo. Ele brincou com as palavras, mas não é um exagero absurdo. Mas ele era cercado por caras como Bolívar, Índio, Guinha Azul, D'Alessandro, o próprio Nilmar, que era jovem que nem ele, mas que já tinha uma rodagem, tinha passado por Corinthians. Pô, era só jogador bom, só jogador qualificado. Tu tinha uma base muito tranquila pro Tyson chegar e mostrar o futebol dele e fazer parte de uma campanha de um Inter campeão da América. E aquele Inter de 2010 tinha na velocidade do Tyson algo muito importante, muito contemporâneo para o futebol. E aí o Inter vai ter esse jogador de novo só na volta do Nilmar, naquele time que foi até a semifinal ali. Sim, 2015. O Sobis estava no Tigres ali. Exato. Entende? Então, formar esse jogador de velocidade, ter esse jogador... Daqui a pouco o Inter ganhou com a venda do Tyson, mas ele perdeu muito em não mantê-lo para que... Porque é o seguinte, tu vai vender um jogador como o Tyson, tem que trazer um cara que tenha velocidade, não precisa ser tão bom quanto o Tyson, mas tu tem que investir em alguém e tu tem que estar característica, formando atletas, né, que tenham justamente essa característica, padronizando as próprias categorias de base, porque tu não pode achar que vai dar liga se tu não tiver essa referência de velocidade, ainda mais num futebol moderno, onde tu tá muito mais na base preocupado em produzir extrema do que fazer esse jogador articulador camisa 10 tradicional. Claro, mas eu comento com vários amigos gremistas, por exemplo. Em 2015, o Inter vence um Grenal o Inter vence um Gauchão. O técnico do Grêmio era o Filipão. E o Inter vence no Beira-Rio. Era o Filipão ou o Anderson Moreira? Não lembro quem era o técnico do Grêmio. Acho que era o Anderson, né? Acho que era. Não, o Anderson, afinal, é em Caxias do Sul. Não, então no outro ano. Então, ainda naquela fase onde o Inter vencia muito grande. Em Caxias, o Inter vence 4-1, né? Isso. O Alan Patrick joga muito aquele jogo em 2014. 2015, o Inter vence outro gauchão. O Inter vence de virada na Arena. Não é isso? Isso aí, 2015, o Inter vence de virada na Arena com o Rafael Moura, no jogo de ida. E no de volta... A primeira vitória na Arena. Isso aí, no de volta, o Inter avassalador em 2015, no Beira-Rio, faz 2-0 no Grêmio, acho que em 15 minutos de jogo, e mata a final do Gauchão. E tem aquele contra-ataque do Nilmar com o Valdívia. Lembra que o jogador do Grêmio erra a bola na saída. O Inter, daquele ano, tinha velocidade. Tinha jogador de velocidade. E eu acho que foi o último momento, colaborando com o que tu disse, que o Inter teve um jogador dessa qualidade. Mas o que eu digo para vários amigos gremistas é que tem um nome que entrou naquele jogo que ninguém do Grêmio lembra. Que nenhum torcedor do Grêmio lembra que estava naquele jogo. Que entrou naquele jogo. Everton Cebolinha. 2015, um Grenal onde o Inter amassa o Grêmio na bola. O Inter joga muito mais que o Grêmio. O Everton entrou naquele jogo, 2015. E 2016 o Grêmio ganha a Copa do Brasil. Ninguém conhece o Everton. Em 2017, o Everton fica muito atrás na... tem uma sequência de jogadores rápidos ali do Grêmio, Breno Rocha, Everton... Exato. Só que o Everton ele vai vingar no Grêmio em 2018.
Em 2018. E ele tava no Grenal de 2015, que o Inter amassa o Grêmio no Beira-Rio na final do Gauchão. Olha quanto tempo. Olha quanto tempo. Ou seja, 2015 ainda não era um ano de glória do Grêmio. Era um Grêmio que viria a se recuperar, né? Mas já tinha um jogador ali que estava ali e que começou a fazer parte de um processo de um Grêmio vitorioso, organizado, e que quando ele entrou voando. Ou seja, é só provando que tem que ter um ambiente organizado para receber o cara que vem de baixo, o cara que vem da base do time. Porque se não tiver um ambiente organizado, ele não vai render. Não vai render. Esse é o Vini Moura, gurizada. Vocês acharam que era só um rostinho bonito na comunicação? Não é rostinho bonito. Tem uma grande presença. Então, não deixa de nos seguir ali no Twitter, no Facebook, no @PressColorada, no TikTok, no Presença Colorada, no TikTok, no Instagram, Presença Colorada. E aí no YouTube, compartilha. Muito obrigado pelo carinho. Meu irmão, baita papo aí, passou voando essa hora aí. Quero te agradecer de coração mesmo, dizer que tu continue com essa tua naturalidade. Manda um abraço pro Pedrão, para o Guerrinha, que já teve aqui. Né, cara? Eu conheço o Guerrinha do Jockey, né? Tu era dessa aí também. Então, te agradeço mesmo. Mando um abraço pra galera da Atlântida lá, pro Fetter, pra toda a turma lá, pra turma do Bola. E seja sempre bem-vindo, cara. Nos ajuda a compartilhar, nos ajuda a mostrar essa baita resenha que a gente teve, tá bom, irmão? Pô, demais. Vou te falar. Considerações finais, por favor. Não, é bom falar de Inter, né? Uhum. Vai, é bom falar de Inter. Teve ontem não. Desculpa, mas ontem. Lá no Inter, tava falando com alguns amigos, né, da imprensa também, que são identificados, e daí, pô, aquela coisa, o gigantinho tremendo, a galera alentando, aquela coisa, e a gente esqueceu todos os problemas, todo o contexto do Inter. A gente falou, é bom ser Inter, né, cara? E os caras, é bom, vamos ali pra frente pro 1909 tomar um trago e se enlouquecer. E ali, naquele momento, a gente pôde também deixar um pouquinho de lado a transmissão, né? Que a gente vive tanto no dia a dia, e curtir um pouco o momento e cantar junto com a galera e viver aquele momento. Então, é bom ser Inter, então é bom demais falar de Inter. Obrigado pelo convite. Sempre quiser aí convidar para trocar uma ideia, falar do Colorado, estamos aí. É isso aí, galera. Mais um Presença Colorada. Muito obrigado. Não deixa de seguir, de compartilhar, de fazer todo aquele match. Curtir, comentar. Valeu, galera. Grande presença.